Convido a nobre vereadora Mariana Moura Fernandes para conduzir à mesa o ilustre homenageado, senhor Luiz Carlos Cavalchuc, e sua esposa, senhora Adriana Bacocini Cavalchuc. Primeiro, o secretário fará a leitura do decreto legislativo número 09, que concedeu o título de cidadão santacruzense ao senhor Luiz Carlos Cavalchuc, acompanhado da devida biografia. Decreto Legislativo número 9, de 23 de novembro de 2021, de autoria do vereador professor Duzão e outros signatários, dispõe sobre a concessão de título de cidadão emérito do município ao senhor Luiz Carlos Cavalchuc. O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, faz saber que, em sessão realizada no dia 22 de novembro de 2021, a Câmara aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido ao senhor Luiz Carlos Cavalchuc o título honorífico de cidadão emérito de Santa Cruz do Rio Pardo. Artigo 2º. A entrega do título será procedida em sessão solene a ser convocada pela presidência da Câmara. Artigo 3º. As despesas decorrentes desse decreto legislativo correrão à conta das verbas próprias do orçamento, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, na forma prevista na Lei Orgânica do Município. Sala 20 de janeiro da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, 23 de novembro de 2021. Luiz Carlos Cavalchuc, nascido em 17 de outubro de 1968, em Santa Cruz do Rio Pardo. Filho de Nadir Contim Cavalchuc e Antônio Cavalchuc, ambos santacruzenses. É casado há 25 anos com Adriana Bacocini Cavalchuc, onde tiveram 2 filhas, Letícia e Laura. Nos estudos de ensino fundamental e médio, frequentou as escolas Genésio Boa Morte e Sinharinha Camarinha. Após o ano de 2022, iniciou a graduação em Administração de Empresas pela FASC de Santa Cruz. Técnico em Meio Ambiente pela ETEC de Santa Cruz, pós-graduação em Gestão Ambiental pela FIU de Ourinhos e Gestão de Recursos Hídricos e Planejamento Ambiental em Bacia Hidrográfica pela Unesp de Ourinhos. Trabalhando na Sabesp como técnico em gestão desde 1990, com 31 anos de carreira, paralelo ao trabalho, até o ano de 2022, tinha desempenho no futebol profissional e amador na região, onde defendeu as cores da Santa Cruzense por muitos anos. Entre os anos de 2000 a 2004, se formou em árbitro de futebol profissional pela Federação Paranaense de Futebol, vindo atuar em diversos locais da nossa região. Paixão pela natureza. Não podendo atuar como atleta e árbitro devido ao desgaste de quadril, onde foi submetido a implante de prótese femoral das 2 pernas, impossibilitando a atividade física de alto rendimento, se encontrou com o Rio Pardo através do esporte caiaque, onde, através de diversas expedições, sentiu a necessidade de agir para tentar reverter as condições de degradação ambiental que o rio estava passando. Com o apoio de amigos, no ano de 2004, fundaram a ONG Rio Pardo Vivo, onde a missão é a preservação e conservação do rio em toda a sua extensão que compreende a Bacia do Pardo.
Hoje atua como presidente da ONG, onde diversos projetos ambientais são desenvolvidos para a proteção das nascentes, reserva legal e áreas de proteção permanente. As relações com o meio ambiente se intensificaram e hoje estão representando a ONG Rio Pardo Vivo em diversas entidades, como os Comitês de Bacias Hidrográficas do Estado de São Paulo e Comitê de Bacias Federal do Paraná. Anuncio a saudação ao homenageado pelo primeiro subscritor do Decreto Legislativo número 9, o vereador professor Duzão. Bom, muito boa noite a todos os presentes. Agora, sem a formalidade do juridiquês do decreto em questão. Luiz Carlos Cavalchuk, no ano de 2010, eu tive a grata oportunidade de conhecê-lo, porque fui professor na escola técnica, na ETEC em Santa Cruz, no curso de meio ambiente. E quem é professor aqui sabe do que eu estou falando, professor doutor Piroli, a professora Renata, acho que a mãe do Renato Mardegan, sabe que uma das coisas mais gratas da docência é quando você se depara com um aluno que tem mais a te ensinar do que você colocar um conteúdo para que ele cresça intelectualmente. E comigo aconteceu isso. Eu tive a grande oportunidade de poder conhecer essa figura naquele ano de 2010, e logo no início da minha profissão, um pouco depois que me formei, eu tive a oportunidade de poder confabular sobre as questões ambientais, como biólogo de formação. Tive a grata surpresa de encontrar Luizinho na sala de aula. E esse fato se arrastou ao longo de muitos anos, porque você me ensinou muita coisa, Luizinho. O patrono da educação brasileira, reconhecido mundialmente, no Paulo Freire, ele diz que professor não é aquele que ensina, mas é aquele que de repente aprende. Eu só tenho a agradecer, Luizinho, em termos profissionais, de poder ter aprendido tanto com você em relação à minha profissão, que é ser professor de biologia. Aprendi muito sobre questões ambientais, devo muito a você sobre o que hoje me tornei em termos profissionais. Eu sou muito grato pelos ensinamentos e, principalmente, pelo fato de você lutar por uma causa que é a dependência do meio ambiente de todos aqui. Todos aqui necessitam da água, do consumo da água. Todo mundo aqui depende do rio para sobreviver, depende das matas para poder ter uma qualidade de vida. E são pessoas como você, Luizinho, que encabeçam um movimento que barraram 13 hidrelétricas nesse rio. Não somente o fato de captar tantas pessoas para lutar em favor dessa causa, às vezes deixou a família aqui em Santa Cruz para poder ir até a Assembleia Legislativa, conversar com deputados, sempre em reuniões, para defender o nosso rio, para defender o nosso bem maior. Você, Luiz, com toda a humildade que tenho, você é uma pessoa que toda cidade deveria ter. Se cada cidade tivesse uma pessoa que defende os bens naturais, os rios, as matas, como você defende em Santa Cruz, o nosso meio ambiente não estaria passando por grandes catástrofes em nível mundial. E depois de 10 anos, assim como o Miranda, pôde conceder, como primeiro signatário,
aqui para o nosso querido Marquinhos, né? 10 anos depois, praticamente, de te conhecer, hoje eu tenho a grata oportunidade, sou um homem de sorte, Luizinho, em poder oferecer, através do meu mandato, essa Laura para você, que não é a minha mão que assinou com os garranchos da minha assinatura, mas é um peso de 50 mil pessoas dessa cidade que assinam, junto com a minha mão, esse título honorífico que você realmente merece. Muito obrigado por ser um santacruzense e por lutar pelo nosso rio. Obrigado, Luizinho. Nesse momento, usará da palavra em nome da família do senhor Luiz Carlos Cavalchuk, o doutor Edson Luiz Piroli, professor e pesquisador da Unesp de Ourinhos. Cumprimentando o presidente da Câmara, Cristiano de Miranda, cumprimento a mesa, cumprimento as senhoras e senhores. Eu gostaria de dizer que é uma grande alegria e uma grande honra estar aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, hoje para homenagear uma pessoa que eu admiro muito já há bastante tempo, né? Conheci também o Luizinho há mais de 10 anos, fazendo pesquisa sobre o Rio Pardo. Fiquei sabendo já do trabalho dele, pelos idos de 2009, 2010. O procurei, conversamos, e eu aprendi também, a exemplo do professor Duzão, aprendi muito com ele a partir daquele momento. Não só os conhecimentos aplicados no dia a dia pelo trabalho que ele desenvolve, mas também pela postura que ele tem com relação ao planeta Terra e aos recursos que este planeta nos fornece, ao patrimônio que nós todos utilizamos todos os dias e que muitas vezes são esquecidos, né, pela maioria das pessoas, coisa que não tem acontecido com o Luizinho, né? Eu vou ler alguns apontamentos aqui, porque são muitas coisas. Eu fui anotando e o papel foi ficando pequeno e eu fui colocando do lado. Alguns dos feitos que nós todos temos acompanhado ao longo dos últimos anos do nosso homenageado. As PCHs que foram impedidas aqui no Rio Pardo. Para se ter uma ideia, uma PCH que foi implantada já causa variação de 30 centímetros na lâmina d'água em alguns horários dos dias em Ourinhos. No ano passado, no dia 17 de novembro, Ourinhos quase não teve água para captar para a população. Aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, a situação não estava melhor. Imaginem se tivessem sido implantadas mais 3 PCHs, cada uma delas barrando a água para gerar energia, o que seria das 150 mil pessoas que dependem dessa água, somente em Santa Cruz do Rio Pardo e Ourinhos, né? Então, esse foi o primeiro feito, né? Se nós olharmos ali, ele está soltando peixes no rio, né? Então, tem muita gente que pesca neste rio e não sabe de onde está saindo aquele peixe, né? Muitos de nós trazemos o óleo usado em casa para ser processado, né? Trazemos aqui na Sabesp para o Luizinho e a ONG darem o destino correto, né? Aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, a arborização tem tido uma forte melhora a partir do trabalho que ele desenvolve, né, no seu dia a dia. São centenas de milhares de mudas plantadas
ao longo do Rio Pardo, desde as primeiras nascentes lá em Pardinho até aqui no Baixo Pardo, né? Eu falo, às vezes, para os meus alunos, quando eles vão reclamar de alguma coisa, eu falo, quantas mudas vocês já plantaram, né? Quantas ações em prol das pessoas, em prol da natureza, em prol do futuro da humanidade vocês já fizeram, né? Nós podemos ver aqui um exemplo na nossa frente. Sem contar a questão do desassoreamento do Rio Pardo. Tenho acompanhado nos últimos tempos o trabalho para retirar aquele assoreamento enorme que tem aqui logo a montante, logo acima de Santa Cruz do Rio Pardo. E isso traz, né, o modelo de cidadão, o modelo de educação ambiental que nós devemos fazer, nós que trabalhamos como docentes, né, temos que mostrar com o exemplo. O Luizinho faz isso sempre e com galhardia. Desceu ao Rio Pardo de caiaque várias vezes, né? Foi premiado no ano passado como ambientalista regional pelo programa Município Verde Azul, né? Recebeu a premiação do secretário de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente, senhor Marcos Penido, né? Membro do Comitê do Médio Paranapanema e do Comitê Federal do Paranapanema, com ação muito positiva e firme, sempre em defesa das águas e do patrimônio ambiental que todos dependemos. Além disso, um trabalhador exemplar, né? Aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, as pessoas bebem a água que é trabalhada pelo Luizinho e pelos colegas aqui da Sabesp, né? Pai de família, um ótimo modelo para os filhos, um marido comprometido, um cidadão exemplar no seu dia a dia, né? Além disso tudo, superou dificuldades com saúde, né? Precisou abrir mão da carreira de atleta, de árbitro, que gostava muito, e nem por isso se tornou uma pessoa amarga ou vitimista, né? Pelo contrário, proativo, sempre definindo o destino, indo atrás dos objetivos, né? E no momento de crise hídrica global, na Europa, muitos países, muitos rios importantes da Europa, como o Reno, como o Danúbio, estão muito abaixo do nível normal. No Brasil, nós temos enfrentado essas crises nos últimos anos com muita persistência. Num momento desse da história, nós estamos aqui homenageando uma pessoa que sozinha tem mudado a condição hídrica para melhor. Se cada um dos 5.570 municípios brasileiros tivesse um cidadão com o compromisso que o Luizinho tem, se cada um dos mais de 1.500.000 municípios que tem no mundo tivesse um cidadão como Santa Cruz do Rio Pardo tem, certamente a situação estaria melhor. E um detalhe, eu sou professor de sensoriamento remoto, e eu posso dizer para as senhoras e senhores que a obra ambiental do Luizinho, ela é vista hoje do espaço. Basta olhar as imagens de satélite aqui, da margem direita do Rio Pardo, e ver que, em 2002, não tinha quase árvore. Agora, em 2022, existe a mata ciliar recuperada aqui ao longo do município de Santa Cruz do Rio Pardo. Então, por tudo isso, eu posso garantir que essa é uma das noites mais felizes e das que eu mais me orgulho de estar participando de um evento como esse. Parabéns, Santa Cruz do Rio Pardo, por este cidadão. Parabéns, Luizinho, parabéns, Adriana, parabéns à família, por este exemplo de pessoa que tem uma vida tão bem direcionada e tão comprometida com aquilo que é mais caro para nós,
o ambiente e a possibilidade de continuarmos existindo com o modelo de vida que conseguimos alcançar até hoje. Obrigado. Concedo a palavra ao ilustre homenageado, o senhor Luiz Carlos Cavalchuk, que usará a tribuna desta Câmara Municipal para a sua manifestação. Alô. Pessoal, boa noite a todos. Não é fácil estar aqui, né, diante de todos esses comentários, esses elogios, né, de todas essas pessoas que estão passando, recebendo essas homenagens. Eu, do fundo do meu coração, agradeço a todos os vereadores, a todas as autoridades que me concedeu essa honraria muito importante, que eu considero que eu jamais, aqui, jamais eu imaginaria que eu estava recebendo um título tão especial do município. Então, eu sou muito grato, muito feliz essa noite. Eu agradeço muito de coração as pessoas que vieram aqui me prestigiar, né, vieram nos prestigiar todos os presentes, né, e dizer uma fala assim, muito simples, que, na verdade, esse título de emérito, eu também compartilho com muitas pessoas que estão aqui também presentes, né, porque um trabalho que a gente faz desde o passado não é um trabalho só meu, jamais, né? Muitas pessoas também com a causa ambiental de Santa Cruz, que está aqui presente, que também não estão, devem estar ouvindo, tem uma participação nesse emérito. Então, eu não vou me estender muito, porque também não sei falar muito bem, mas, de forma muito especial, agradeço a todos e dizer também que fazer um ambientalismo não é fácil, né? E nós temos todas as problemáticas, situações que a gente enfrenta. Mas eu também não estaria aqui presente porque, recebendo esse emérito, recebendo essa noite, porque eu estou, através da minha esposa, que ela sempre me apoiou nesses trabalhos ambientais. Então, de forma especial, eu agradeço a todo mundo que está aqui, tá? E sempre conte comigo para nós estarmos defendendo as nossas águas, nosso meio ambiente, e que nossa cidade, nossa região merece. Obrigado a todos. Bem, Luizinho, um momento também esperado, tenho certeza por você, pela esposa, pelos familiares, pelos amigos nessa luta, nessa causa. E pedimos a Deus que fortaleça e que você continue, né, fazendo o que sempre fez e muito bem feito. Nesse momento, convido o nobre vereador, o professor Duzão, ao centro do nosso plenário para fazer a entrega da Laura de cidadão emérito. Por gentileza, Luizinho, ao centro do nosso plenário. Recebendo das mãos do subscritor, professor Duzão, a entrega da Laura ao senhor Luiz Carlos Cavalchuk, cidadão emérito de nossa cidade. Peço a Adriana, por gentileza, que ainda possa ficar aqui ao centro,
Convidando nesse momento a vereadora Mariana Fernandes para fazer a entrega de flores. A senhora Adriana Bacocini Cavalchuc. Momento registrando as fotos. Obrigado, Luizinho, obrigado, Adriana, obrigado, amigos, aos familiares, convidando vocês que possam sentar junto dos seus familiares